Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William Santos, professor de História. E na aula de hoje nós vamos estar ainda discorrendo acerca dessa crise do feudalismo na Baixa Idade Média. E vamos falar acerca da fome, tá? Entre os séculos X e o século XIII, as populações europeias dobraram, elas cresceram, aumentaram, né? Crescimento demográfico, crescimento de gente. E o aumento das populações, o aumento das populações impulsionou o crescimento das lavouras. E essas transformações não foram suficientes para poder suprir a demanda alimentar daquela época. Então houve um crescimento demográfico, houve uma expansão demográfica. As lavouras, até um certo momento, elas conseguiram acompanhar esse crescimento, mas chegou uma hora que entrou em colapso, não deu. Então faltou alimento para as pessoas, mas faltou terras, faltou solos férteis, porque todos os solos haviam sido esgotados, né, acerca da sua fertilidade. Então a produção agrícola ela entrou em colapso, né, por causa da consequência do aumento populacional que forçou o sistema de produção agrícola daquela época, do sistema feudal. Né, a discrepância era muito grande entre a produtividade e a demanda de consumo. Isso também influenciou e retraiu as atividades comerciais, que eram aquelas feiras. Aquelas feiras começaram a ser retraídas, porque as pessoas já não estavam mais interessadas em artigos de luxo, mas agora as pessoas elas queriam comprar alimento, certo? Então, essa dieta alimentar das populações ela empobreceu bastante. Então, as pessoas, alimentos saudáveis estavam escassos, né? Então, no século V, o contingente populacional, né, europeu atingia a casa aproximadamente dos 35 milhões de habitantes. Com isso, né, temendo perder, os senhores feudais, temendo perder os seus servos, eles começaram a criar obrigações. Lembra que o senhor feudal, ele era o responsável, ele tinha a autonomia do seu feudo. Então, decisões relacionadas à economia, à cobrança de impostos e à legislação e a leis, era de responsabilidade do senhor feudal, ele tinha essa autonomia. Então, para ele não poder perder os seus servos, ele começou a criar mais obrigações. O servo já estava preso às obrigações do feudo e da terra. Então agora isso foi intensificado. E isso reforçou o vínculo dos camponeses com a terra. Os senhores feudais, eles preferiram receber parte das obrigações agora em moedas, né, na letra de câmbio. Eles queriam receber em dinheiro. Então eram utilizadas essas moedas aqui, elas eram utilizadas na aquisição de mercadorias, né, e de outros gêneros agrícolas comercializados nas feiras. Então, quem que iam para essas feiras? Quem que tinha dinheiro para poder gastar na feira? Eram os senhores feudais. Então, agora começa a entrar em colapso. E para poder manter essas regalias, eles mudaram ali as leis. Então agora você não precisa mais me pagar com o seu trabalho, eu quero que você me pague em dinheiro. E como que esses servos eles iam conseguir dinheiro? Quem que dava dinheiro para eles? Se eles viviam do campo. Então isso começou a entrar em colapso, tá? Isso começou a ser colapsado. Os camponeses dessa época, como eles responderam a essas questões com violentos protestos. Esses violentos protestos eram chamados de jaquérias, tá? O que foram essas jaquérias? Foram uma série de revoltas camponesas em diferentes pontos da Europa, na Inglaterra, na França e assim por diante. Então, entre 1323 e 1328, os camponeses da região de Flandres organizaram uma grande revolta. Algo interessante que aconteceu também foi no ano de 1358, que uma nova revolta explodiu na França e em 1381 na Inglaterra. Então todas essas revoltas, elas começaram a enfraquecer o poder da nobreza.
tá? A nobreza começou a ficar enfraquecida, fragmentada por conta dessas revoltas aqui, né? Passadas as instabilidades do século XIV, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? O contingente populacional ele começou a crescer, né? Em meados ali do século XV. Então, juntamente, a produção agrícola começou a crescer. E, consequentemente, as atividades comerciais, elas começaram a crescer. Porém, todavia, entretanto, né, que nem tudo são flores, a produção agrícola dos feudos não conseguiu, mais uma vez, abastecer os grandes centros urbanos. Entrou em um novo colapso. Então, assim, a história se repete agora. E os centros comerciais não conseguiram escoar as suas mercadorias confeccionadas. Então isso entrou em crise. Ao mesmo tempo que o comércio e o feudo, né, viviam grandes entraves com o monopólio exercido pelos árabes e pelas cidades italianas, nesse contexto aqui, somente de novos mercados de produção e consumo poderiam amenizar tamanhas dificuldades. Porque as feiras, como nós falamos aqui, que eram os grandes centros comerciais, eles haviam sido monopolizados pelos árabes e pelas as cidades italianas, certo? Então havia um monopólio ali. Então, para poder sair dessa crise, eles precisavam abrir novos mercados, buscar novos mercados. E foi assim que no século XV e no século XVI aconteceu a expansão marítimo-comercial. Então, eles começaram a vislumbrar novos rumos, a vislumbrar uma nova saída para poder sair dessa crise, para poder sair dessa crise que a sociedade europeia estava vivenciando ali naquela época. Então, com isso, nós finalizamos aqui essa parte da fome, né, nesse período aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.